cumprir com minha palavra. Na verdade, esse arrepender de Deus é exatamente de se entristecer com aquilo tão bom que foi criado e o próprio homem se degradar da forma que se degradou naquela época de Noé. Deus criou o homem e depois que terminou de criar o homem, ele viu que tudo era bom. Então não havia nada errado na criação, não havia nada errado no que Deus tinha feito. Porém, Deus disse ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então havia uma orientação só para o homem e para a mulher no jardim do Éden: não comam da árvore da vida, ou da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única restrição que tinha no Éden era essa. Depois disso, o homem e a mulher estavam apto e liberado para fazer tudo conforme Deus o orientou, ou orientou a eles naquele lugar. E acabou que o pecado, nesse sentido aqui, o pecado da desobediência, alcançou a humanidade naquela época que só eram 2 pessoas. Então, Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a Deus. E eu coloquei aqui um título nessa mensagem que eu quero trazer para vocês esta noite: o que faz Deus sorrir? O que faz Deus sorrir é uma pergunta. Não é o que nós percebemos diante dos nossos olhos. Se alguém faz algo engraçado, eu abro o meu sorriso. Se alguém, por exemplo, escorregou, às vezes a queda de alguém de primeira mão é assustadora, mas depois você ri de se acabar. Então, não é esse tipo de coisa que faz Deus sorrir. Deus sorri quando o homem lhe obedece. Deus sorri quando o homem usa os seus atributos pelo qual foi criado. Deus sorri quando o homem atenta para os propósitos dele. Então, é nessa temática e nesse projeto que nós vamos falar. E naquela época, era uma época difícil. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso diante de Deus. A Bíblia diz: descubram o que agradam a Cristo e comecem a praticar. Isso está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 10. Felizmente, encontramos na Bíblia um exemplo claro de alguém que agradou a Deus. E esse alguém se chama Noé. Noé agradou a Deus. E por Noé agradar a Deus, foi salvo não só Noé, mas a sua mulher, os seus filhos e as esposas de seus filhos. Então temos aí não só uma família, mas futuramente mais 3 famílias. Então, devido a essa atitude de Noé, Noé conseguiu salvar a sua casa e salvar a sua família. Na época de Noé, como eu disse, o mundo estava moralmente arruinado. Todavia, para seu propósito, Noé vivia. Noé estava diante do Senhor como aquele que sabia a quem servia e sabia a quem buscava. O mundo estava corrompido em sua época. As pessoas só estavam se dedicando ao mal, ao pecado e à prostituição no seu tempo. O Senhor não conseguiu achar ninguém interessado em agradá-lo. Então, arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. E nessa versão aqui é a versão BV, que é a Bíblia viva. É uma parágrafo da Bíblia. Deus disse: esse homem me agrada. Ele me fez e me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é o motivo pelo qual eu e você existimos hoje. Olha só que coisa interessante. Porque Noé agradou a Deus, é o fato de eu e você
existimos hoje. Aleluia. Teve outro homem que teve essa possibilidade e o nome dele era Moisés. O povo estava desagradando a Deus e também era inclinado para o mal. O povo era desobediente, murmurava com tudo, reclamava de tudo. E Deus se indignou com aquele povo quando aquele povo fez um bezerro e começou a adorá-lo. E Deus disse que ia destruir aquele povo e que poderia fazer outro povo através de Moisés. E Moisés disse: não, Senhor, não faça isso não. Porque até então, a descendência depois de Noé, nós percebemos que havia uma promessa para Abraão, que na época ainda era Abrão, e Deus disse a Abrão que ia tirar ele da sua casa, da sua parentela, e através de Abraão, Deus ia formar mais pessoas segundo o seu coração. E isso foi uma promessa tão interessante que não teria como contabilizar esse número de pessoas que iriam estar diante de nós. Então, o primeiro ponto aqui, Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. O primeiro ponto, Deus nos ama quando nós colocamos Ele acima de qualquer coisa. Glória a Deus. Gênesis capítulo 9, e Gênesis capítulo 6 e versículo 9 diz o seguinte: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Enquanto aquele povo, aquelas pessoas estavam distantes de Deus, Noé estava do lado de Deus. Por isso que nos dias de hoje não é diferente. É melhor você estar do lado de Deus do que do lado do mundo. Noé escolheu a contramão da sua época. Enquanto a maioria das pessoas estavam indo para distante de Deus, Noé estava indo para perto de Deus. E isso agrada a Deus, isso agradou a Deus. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa. Mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus constantemente. E experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Em Oséias capítulo 6, versículo 6, diz: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me adore e me obedeça. Então Deus não queria sacrifício. Deus não necessitava de sacrifício. Deus necessitava que as pessoas que estavam ao seu redor e que foram criadas por Ele obedecessem às suas leis. Era simples, obedecer. Mas, como diz o texto de Gênesis, o povo estava inclinado para o mal e era de uma forma tão degradante que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, ou de ter criado o homem. Nesse sentido, Deus achou graça em Noé. E a partir de Noé, houve-se outra chance para a humanidade. E depois de Jesus, estamos aqui com mais outra chance de alcançar a bondade do Senhor, nosso Deus. Eis que Deus mais desejava de você um relacionamento. Esta é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Olha o que ele diz: não quero sacrifício, como diz lá em Oséias capítulo 6. Quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Deus deixou uma responsabilidade para os homens e para as mulheres. É de apresentar os seus filhos a Deus. Como é que meu filho vai conhecer a Deus? Através dos pais. Antigamente não existiam as escrituras, então os pais de famílias, os homens que tinham responsabilidade nos seus lares e com suas famílias, eles aprendiam as leis, as coisas de Deus e levavam para a sua casa de forma oral. Era assim que as pessoas conheciam a Deus. Era com
com aquilo que era falado através daquelas pessoas na sinagoga. Mas depois começou a chegar a nosso contato as Bíblias. E hoje tem diversas versões. Tem a NVI, tem a NTLH, tem tantas outras. Inclusive, as referências bíblicas que estou trazendo para vocês esta noite está sempre entre a NVI e a NTLH. A NTLH é a nova tradução na linguagem de hoje. É uma linguagem mais conhecida dos nossos tempos. Então, Deus tinha essa perspectiva. O povo naquela época também tinha suas dúvidas. Na época de Jesus. Em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao versículo 39, algumas pessoas indagavam a Jesus acerca de algumas dúvidas que eles tinham. Olha o que diz no versículo 36. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu no versículo 37, dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Versículo 38, ele ainda continua dizendo: este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mandamento, Jesus disse que era semelhante ao primeiro. Ele diz no versículo 39, ele diz: e o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Então Deus estabeleceu algumas ordens. E não é distante de nós isso. O que é que a Bíblia diz acerca das prioridades que nós devemos ter? Busquem primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Você consegue sentir esse versículo como uma pergunta de amor de Deus por você? Quando ele diz que ele deve ser amado acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas, acima dos meus prazeres, da minha vida, acima daquilo que eu estabeleci para mim, acima daquilo que eu quero para mim. Será que você se dedicou tanto a uma faculdade, e se Deus chegar através de uma pessoa e disser: olha, eu quero que você seja outra coisa, e não quero que você seja aquilo que você fez durante 5 anos, um curso numa faculdade. Talvez você não queira aceitar. Talvez você diga que aquilo não é de Deus. Talvez você diga que aquilo é da carne. São algumas perguntas e dúvidas que podem permear a mente humana. Mas nós conhecemos pessoas que foram atraídos pela vontade de Deus. Aleluia. Pedro era pescador. Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Jeremias era para ser sacerdote, mas teve que ser profeta. Ezequiel também era para ser sacerdote, mas teve que ser profeta. Jesus faz uma pergunta bem simples e não adula muito ninguém não. Ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda diz mais: tome a sua cruz. Não vai ser fácil não. E siga-me. Aquele jovem rico estava diante de Jesus e disse a Jesus que cumpria todos os requisitos da lei. Todos. Mas Jesus disse uma coisa que confrontou aquele jovem. Ele disse: pega tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Aleluia. Aquilo confrontou aquele jovem de uma tal forma que ele não quis mais conversar com Jesus e foi embora. Glória a Deus. E Noé estava nessas circunstâncias também. Noé estava diante de um diálogo com Deus. Deus chama Noé para uma conversa. Deus chama Noé para um diálogo e diz: Noé, eu vou destruir a terra. E vou destruir a terra através de um dilúvio. Hoje, se nós falarmos nisso, é muito simples. Você já viu aí um tsunami? Você já viu chover 2 dias, 3 dias? Você já viu lugares ser alagados? Lugares ser destruídos pela correnteza da água? Mas na época de Noé, não chovia. Na época de Noé. Aleluia. Então isso para Noé era muito difícil. Porque Noé primeiro tinha que obedecer
sem precisar indagar como aquilo iria acontecer. E Noé fez isso. Segundo passo, Deus sorri quando confiamos nele completamente. E foi isso que Noé fez. Aleluia. Glória a Deus. Abraão também esteve diante de uma promessa. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Deus não deu garantia a Noé que ele ia ter uma vida boa, mansa e regada de benesses. Não. Primeira situação, Abraão teve que descer para o Egito, por causa da necessidade que estava vivenciando. Mas até ali, Deus fez ele prosperar. Eu estou confrontando você esta noite para mostrar para vocês que a vida com Deus, a vida com Jesus é muito maior do que aparecer, é muito maior do que você dizer, eis-me aqui, mas na primeira dificuldade você diz, não Senhor, não dá certo esse negócio para mim não. Aleluia. Então Noé estava diante disso. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Isso está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não havia sentido. A Bíblia diz, pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Ninguém além de você pensa em mim. Eu estou conjecturando isso aqui. Mas quando olho para você, começo a sorrir. Aleluia. Estou satisfeito com a sua vida. Por isso vou inundar o mundo e começar tudo de novo com sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e a sua família e os animais. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus, ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então Noé não sabia o que era chuva. As pessoas que estavam do lado de Noé não sabiam o que era chuva. Mas Deus avisou. E Noé não só começou a construir a arca, como também pregava. Olha, vai vir um dilúvio. Vai destruir toda a terra. Arrependei-vos e convertei-vos. Voltem-se para Deus. Peça perdão. Comece a servir de verdade, comece a confiar de verdade, comece a acreditar de verdade, comece, aleluia, a adorar de verdade, não adorar por emoção, não adorar porque as coisas mudaram, as coisas ficaram difíceis, não, independente de qualquer coisa, nós precisamos adorar a Deus, precisamos servir a Deus, precisamos buscar a Deus, aleluia. A Bíblia diz que nós fomos feitos para a glória dEle. Aleluia, e a Bíblia também diz, aleluia, que nós somos o ápice da criação, a coroa da criação, onde Deus através de nós manifesta a sua glória no meio do seu povo. Então há uma importância do ser humano para com Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. O primeiro problema, jamais havia chovido, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra através de águas que brotavam do solo. Lá em Salmo 147, verso 10, diz o seguinte: o que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos. O verso 11 diz: mas sim,
as pessoas que o temem e põe a sua esperança no seu amor. Segundo ponto, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que pudesse aprender a fazer um navio como faria, colocar-o na água seria impossível na época de Noé. Mas Noé continuou. Terceiro, Noé teria de reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Isso aqui é uma conjectura. Porque no capítulo que foi lido, aqui no versículo 19, está dizendo que Noé teria uma responsabilidade. Era de colocar os animais na arca. Mas qual era o papel de Deus? Era enviar os animais. A Bíblia diz que os animais procuraram a arca, foram ao encontro da arca. O que eu quero dizer com isso é que tem coisas que nós temos que fazer, mas tem coisas que só Deus vai fazer. Aleluia! É Ele que vai enviar, é Ele que vai mudar. Mas enquanto Ele não muda, enquanto Ele não chega, enquanto as coisas não acontecem, nós devemos cumprir o nosso papel. Nós devemos buscar a Deus, nós devemos ser luz, ser sal. Aleluia, para este mundo perdido. Noé pregava o dilúvio e nós estamos pregando a volta de Jesus para os nossos dias. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quantos de nós não somos, muitas vezes, que conversa é essa de Jesus voltar? Minha tataravó já morreu há 100 anos e ela dizia, Jesus vai voltar. E até hoje Jesus não voltou. Há alguma diferença dos dias de Noé? Noé teve a mesma dificuldade. Noé, o que é que vai acontecer, Noé? Vai chover? Noé, nunca choveu. O que é chuva, Noé? Eu não sei. Ele disse que vai acontecer e nós precisamos nos preparar. Aleluia! Ele, contudo, não reclamou, nem apresentou desculpas, confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Aleluia! Quando nós confiamos em Deus, nós fazemos Ele sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra as suas promessas e o ajudem em seus problemas e façam o impossível quando necessário. A Bíblia diz, o que agrada a Deus são as pessoas que temem e põem a sua esperança no seu amor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, aleluia, e que recompensa aqueles que o buscam. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sabe quantos anos Noé passou para terminar a arca? A Bíblia relata. Noé levou 120 anos para construir a arca. 120 anos. É muito tempo, pregando a mesma coisa. Arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. Ainda há chance. A arca ainda está sendo construída. Aleluia. O projeto, aleluia, é para quem se arrepende. O projeto é para quem busca. O projeto é para quem reconhece. O projeto é para quem põe Ele em primeiro lugar. Aleluia! Glórias ao Senhor. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Isso é verdade ou não é? Dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era, aleluia, implacavelmente criticado como louco, que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante daquele barco tão grande que estava sendo construído. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Fica uma pergunta esta noite. Em quais áreas de sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais
se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez Noé tenha sido criticado, até mesmo na sua casa. A Bíblia diz que Ló, quando foi pregar que a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída com fogo, os seus genros não creram nele. Os seus futuros genros. E pereceram naquele lugar. Mas Noé continuou firme, pregando. Terceiro ponto. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Incondicionalmente. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Bem verdade. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Isso está no versículo 22 do capítulo 6 que foi lido. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Glória a Deus. Noé não deixou cair nada, os detalhes, os metros, as medidas, a alimentação para os animais, como deveria acontecer aquilo ali, como era para ele se organizar, porque não foi uma semana de chuva, não foi, aleluia, 2 semanas de chuva, não, foram muitos dias. A Bíblia diz que para a terra secar completamente foi mais de 1 ano. Glórias ao Senhor. Talvez aquelas pessoas não tenham levado isso nada em consideração, pois tudo aquilo que era pregado por Noé, eles não sabiam, não existia. Noé tinha que salvar os animais de uma inundação. Exigiu dele enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Noé não construiu qualquer coisa não. Deus não disse assim: Noé, construa aí qualquer coisa aí e eu vou sustentar. Não. Tinha os cuidados. Tinha que fazer conforme as orientações de Deus. Salmo 100, verso 2 diz: adorem o Senhor com alegria e venham cantando a Ele na sua presença. Salmo 119, verso 33 diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Esse salmo é um salmo atribuído a Davi. Davi era um homem que não saía para a guerra sem antes consultar a Deus. Davi consultava a Deus. Deus, vai dar certo esse negócio? Nós vamos prevalecer? Deus disse: vai dar certo, vá, eu vou na sua frente, vou dar vitória. E foi nesses conformes, nessas ordens, que Davi foi bem sucedido. Davi fez algo que desagradou a Deus. Davi fez o recenseamento, e esse recenseamento desagradou a Deus. E Deus puniu Davi, e ainda deu a oportunidade dele escolher 3 situações. Diante das 3, tinha uma que dizia assim: você prefere que os seus inimigos lhe persigam, que aconteça uma situação em que você vai passar muito tempo sendo perseguido, ou que eu envie uma peste na vida de vocês? Ele diz: eu prefiro cair na sua mão do que na mão dos homens. Estou conjecturando. Davi queria dizer o seguinte: os homens não têm piedade, os homens não perdoam, os homens não se entristecem com a desgraça, mas o Senhor é misericordioso. Aleluia. E foi isso que aconteceu. Repare que Noé obedeceu completamente. Nenhuma instrução foi deixada de lado. E exatamente do modo e no tempo de Deus, tudo foi determinado conforme aquilo que foi projetado. Isso se chama devoção.
Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse algumas coisas iguais a que Deus solicitou para Noé, como nós reagiríamos? Será que colocaríamos alguma objeção? Será que diríamos a Deus: Deus, isso não é para mim, isso não dá certo, isso eu não tenho jeito? Alguém pode até dizer, como disse Moisés: eu não sei falar. Alguém conjectura que Moisés era gago. Não é que Moisés fosse gago. Ele não era gago, mas ele era pesado em palavras. E o que é ser pesado em palavras? É aquela pessoa que não tem jeito de falar. Ela fala daquele jeito assim, peculiar, grosseiro. Aquele jeito, muitas vezes foi criado daquela forma, aprendeu a viver assim, mas ele está falando normal, ele está querendo ensinar, ele está querendo o bem, mas é a forma dele falar. Assim era a forma de Moisés. Você presta atenção que Moisés viu um egípcio agredindo um hebreu, e o que foi que ele fez? Teve paciência não, passou logo o cabo para o outro lado. Foi, não teve de rapaz, faça isso não. Matou logo o egípcio. Então ele não tinha muito tato. Era assim a vida de Moisés. Mas Deus, Ele quer do jeito que Ele nos criou. Ele nos usa para a glória dEle e do jeito dEle. Olha só, Noé não teve nenhuma dúvida. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir, sem duvidar nem hesitar. Você não embroma. Alguém sabe o que é embromar aqui? Às vezes lá em casa eu digo: rapaz, faça isso aqui. Aí o menino fica: peraí, pai, vou já. Deixa eu tomar café. Nem botou ainda o café na garrafa, mas deixa eu tomar café. Pode fazer antes de tomar café, não? Não, pai, tá certo. Fica embromando. Aleluia. E você também não pode dizer: vou orar a respeito. Às vezes a irmã Conceição chega: irmã, eu senti de Deus de convidar a senhora para ser regente. Aí a irmã disse: eu vou orar. Irmã, isso não dá certo para mim. Irmã, dá muito trabalho. Aí às vezes o pastor vê em você uma característica que vai dar certo em tal função na igreja. Aí ele chega para você e diz assim: irmão, eu senti de Deus de colocar o senhor para fazer isso. Aí o irmão disse: não, pastor, não dá certo não. Ele nem começou a fazer, já está dizendo que não dá certo. Então são essas coisas que poderiam acontecer com Noé, mas não aconteceu. Olha só. Enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, diz o seguinte: fazemos uma lista das ordens de que gostamos e as obedecemos. Você: rapaz, eu gosto de fazer isso, vou fazer. Ah, eu me sinto bem nessa área, vou aceitar. Você gosta. Tem gente que, se colocar diante do microfone, por exemplo, eu conheci um irmão que ele era muito assim, servidor. Mas um dia, sem o pastor avisar, deu uma oportunidade a ele de orar. Só para fazer uma oração. Ele era tão tímido, irmão, que ele só fazia chorar e não orou. Você está entendendo? Às vezes é da pessoa mesmo. Mas é preciso a gente também fazer as coisas que não gostamos. E essas coisas que não gostamos diz respeito muitas vezes ao nosso chamado. Então, isso está dentro da área em que Deus planejou para nós. Eu sou bem sincero a dizer, eu sempre tive dificuldade de apresentar um trabalho, às vezes, meu Deus do céu, eu dizia: homem, fala aí por mim, homem, apresente, eu ajudo em qualquer outra coisa, mas apresente aí. Porque, irmão, eu falava muito bem para mim mesmo, agora quando eu ia falar para a classe, era gaguejando e o povo já começava a rir. Aí pronto, irmão, aí dava vontade de chorar, de ir no banheiro, de correr, de não voltar mais. Mas Deus trabalhou isso em mim. Deus foi me auxiliando na minha deficiência e me ajudando naquilo que Ele propôs para a minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus já sabia o que queria para Jeremias desde o ventre. Ele não tinha sido nem formado, mas Deus já tinha chamado ele para ser profeta no meio daquela geração.
Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Ele disse: não diga, você é uma criança. Aleluia. Ele ainda chega a dizer que as palavras ele ia colocar na boca de Jeremias. Então, o que nós precisamos fazer? Olha o que é que acontece. Aí acontecem as coisas que nós não gostamos. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me ofendeu. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência é incondicional. Ainda tem mais um ponto, com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de todo o coração. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim. Então foi isso que Davi pediu no Salmo 119, verso 33. Lá na carta a Tiago, ou na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz assim: assim você vê que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações, e não somente pela sua fé. O que é que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que não só é pela fé, mas pelas ações. A Bíblia diz que a fé sem as obras, ela é morta. A Bíblia diz também o seguinte: cresça na graça, e depois a Bíblia diz o quê? No conhecimento. Por quê? Não só no conhecimento. Não é conhecimento? Mas Deus colocou primeiro a graça. A graça é favor imerecido. É tudo aquilo que eu não merecia, mas Deus me dá. Eu não merecia estar aqui, eu não merecia estar vivo, eu não merecia estar no meio de vocês, mas Deus, aleluia, proveu Jesus para morrer na cruz do Calvário e me dar a oportunidade de estar aqui, dizendo que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, ainda prepara o homem para levar para o céu. Glória a Deus. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Tiago, falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Isso é verdade, é um fato. Nós não merecemos a salvação. E aqui não se está falando de salvação. Ela vem pela graça, aleluia, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E não por esforços. Nós não estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando aqui, aleluia, de obras. Nós estamos falando aqui de agradar a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que algumas pessoas vão perguntar a Jesus: quando foi que nós negamos a ti? Quando foi que nós não fizemos nada para ti? Jesus disse que naquele dia, vai dizer assim: quando negasse aos meus pequeninos, negasse a mim. Quando deixasse de fazer aos meus pequeninos, deixasse de fazer a mim. Aleluia. É essa a atitude de Jesus. Jesus disse: ame ao seu próximo como a você mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarto ponto: Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Jó disse uma coisa bem interessante: tudo que eu temia me sobreveio. Jó disse: tudo que ele temia sobreveio sobre a vida dele. Aleluia. E num certo momento da sua vida, Jó não perdeu assim o jumento num mês, e depois perdeu os camelos no outro mês, depois os filhos morreu cada um 2, 3 anos. Não. A Bíblia diz que quando um terminava de falar, chegava outro e dizia: aconteceu isso, e só eu escapei para te trazer a notícia. Meu amigo, parecia uma coisa. Aleluia. Mas também está escrito
que Jó disse depois de tudo aconteceu. Ele rasgou as suas vestes e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A esposa de Jó, no momento de aflição, não aguentou. Alguns estudiosos dizem que ela não disse exatamente isso: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas não vamos entrar em detalhes. Mas Jó disse uma coisa interessante: aceitasse o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Aleluia. Tudo que eu tenho é de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Paulo disse: sei viver no pouco, sei viver no muito. Glória a Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, 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 tem bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia, glória a Deus. Jesus disse: não ajuntais tesouros na terra, em que o ferrugem e a traça consome, mas tesouro no céu, aleluia. É o que nós devemos fazer. Noé construiu um altar para oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Mas para nossos dias, nós não precisamos mais fazer isso que Noé fez. Aleluia. Glória a Deus. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus, porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: por isso, a tua fé nele, eu te darei uma oferta de gratidão, e a ti oferecerei a minha oração. Salmo 116, verso 17. Louvarei a Deus com um coração, anunciarei com gratidão a sua grandeza. Isso será mais agradável a Deus, o Senhor, do que oferecer em sacrifícios um touro crescido. Salmos 69, verso 30 e verso 31. Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifício de animais, como Noé fez. Em vez disso, foi-nos dito que oferecemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Nós louvamos a Deus por quem Ele é, e também pelo que Ele tem feito, e também pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Glória a Deus. Quem, irmãos, não gosta de receber um elogio? E eu estou indo para o fim. Eu vou contar aqui uma história bem interessante. E tem uma pessoa que vai se identificar aqui esta noite com essa história. É a irmã da Luz. Ela que gosta de cozinhar, ela que cozinha muito bem. Eu sou testemunha disso. Ô Jesus. Às vezes tinha, né, irmão de Djalma, uns presentezinhos, né, que chegava assim na sexta-feira. Meu Deus,
complementava aquela quentinha que eu chegava em casa quase que não comia mais nada. Mas uma mãe sempre cozinhou para os seus filhos. E agora seus filhos estavam casados. Mas um testemunho é dito aqui. Toda a vida que os seus filhos vinham à sua casa, eles se deliciavam com a refeição de sua mãe. E eles prestavam atenção que a sua mãe ficava observando eles comerem. E ela ficava contente em ver eles comendo, né? Meu Deus, tá gostoso, meu filho? Tá, mãe, tá gostoso sim. Que comida boa. E os filhos observavam que quando elogiavam a mãe, ela também se alegrava. Mãe, tá muito bom essa comida. Ô Jesus, se eu pudesse levar minha mãe para minha casa. Não, minha esposa cozinha muito bem, meus filhos também cozinham bem. Eu cozinho razoavelmente bem. Mas eu estou falando aqui da comida de mamãe. Que parece que a comida de mamãe, ninguém faz igual. Ninguém. Pode ser o melhor cozinheiro, você pode estar no melhor restaurante. Mas quando você come a comida de mamãe, tem um toque especial, que é chamado toque de amor. Aleluia. No restaurante alguém faz para ganhar dinheiro, mas a sua mãe faz para você porque ele ama. Então eles observavam que ao elogiar a sua mãe, ela se alegrava. E a sua mãe também se alegrava ao vê-los comendo aquela comida tão deliciosa. E com Deus é a mesma coisa. Olha só, a adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria, mas também aumenta a nossa alegria. O livro de Salmos diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. E aqui eu entro para o final, que é o ponto 5. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Deus sorri quando nós usamos as nossas habilidades. Alguém pensa o seguinte, olha só, presta atenção aqui nesse detalhe. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para você. Assim como lhes dei aos vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com sua vida. Em outras palavras, Deus falou isso. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Se relacione com sua esposa, tenha filhos, constitua famílias, plantem, comam, aleluia, comam as refeições, sejam humanos. Foi para isso que Deus nos fez. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, tais como ler a Bíblia, ir à igreja, orar, exercitar a sua fé. Talvez vocês pensem isso, mas não. Deus se satisfaz também de outras maneiras. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe da sua vida. Esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde o único movimento que você faça. A Bíblia diz: os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da sua vida e daquilo que você faz. Deus é quem forma a mente deles e quem sabe tudo o que eles pensam. Isso está lá em Salmos 33, verso 15. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para a glória de Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar máquina de lavar, criar um sistema de computador, plantar uma lavoura, criar uma família, tudo isso para a glória do Senhor. Como um pai orgulhoso, Deus gosta, aleluia, especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez alguns
que fossem atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música, ou em milhares de outras habilidades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele formou cada um e agora observa tudo que Ele fez. Glória a Deus. Isaías capítulo 45, versículo 9 diz o seguinte: um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar. O barro não diz isso para o oleiro. O que é que Jeremias estava querendo falar com essa situação? Jeremias tinha uma mensagem a passar para o povo. Mas nesse sentido aqui, nós também não precisamos perguntar o que Deus está fazendo ou o que Ele quer de nós. Porque foi Ele quem nos formou, quem nos criou e quem nos dotou dessas tantas habilidades que aqui foram descritas. Quantos aqui, tem gente aqui que tem mais de uma habilidade, mas tem gente aqui que só sabe fazer aquilo que Deus deu para ele. Então Deus trabalha na sua vida conforme aquilo que Ele estabeleceu para você. Tem pessoas que se prendem tanto que não consegue desempenhar aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Irmã Larissa está rindo ali. Mas quando Deus usa alguém para nos chamar para alguma coisa, é Deus chamando. Eu escutei uma coisa e eu acabo aqui. Um pastor disse uma certa vez para mim, disse assim: Lucivaldo, nunca peça para fazer nada na igreja. Ele disse assim: nunca peça. Nunca peça para fazer nada na igreja. Aí eu fiquei olhando para ele e esperar ele terminar o raciocínio. Ele continuou dizendo: mas tome muito cuidado quando rejeitar alguma coisa. Glória a Deus. Ele disse: nunca peça para fazer nada na igreja. Agora tenha muito cuidado quando rejeitar alguma coisa. Noé não rejeitou. Noé aceitou. Sem saber como as coisas iriam acontecer, como iriam findar e como seriam, ele aceitou. Noé fez Deus sorrir. Aleluia. Glória a Deus. Eu me sinto alegre quando meu filho me obedece. Eu fico alegre quando ele aceita meu conselho. Eu fico alegre quando eu digo que amo ele e eu vejo um sorriso sair do seu rosto. Eu fico alegre quando ele retribui dizendo que me ama. Eu fico alegre quando eu chego em casa e minha esposa diz: estava com saudade de você. Aleluia. Deus também se alegra com essas coisas. Aleluia. Nem sempre pregar é fácil. Nem sempre dizer que Deus muda é fácil. Nem sempre dizer que Deus chega é fácil. Mas Deus nos prova com o que nós falamos. Deus proverá. Deus vai chegar. Deus vai mudar. E se alguém disser: por que não muda a tua vida? E por que nada diferente acontece? Mas eu continuo dizendo: Deus vai chegar. Deus vai mudar. Vai passar. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Quem crê que vai passar? Quem crê que vai mudar? Nós precisamos fazer Deus sorrir. Aleluia. Nós fazemos Deus sorrir quando obedecemos aos nossos pais. Deus sorri quando a esposa é obediente ao seu marido.
Deus sorri quando os filhos são obedientes aos seus pais. Deus sorri quando nós realizamos aquilo que Ele projetou para nós. Deus sorri quando nós viemos à sua casa, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, Ele se alegra quando eu digo aleluia. Ele se alegra quando eu digo glória a Deus. Ele se alegra quando eu leio a palavra. Ele se alegra quando eu digo que Deus ama o meu irmão, quando eu abraço o meu irmão, quando eu aperto a mão do meu irmão. Deus se alegra com essas coisas. Vá para casa esta noite. O que Deus faz sorrir? O que eu posso fazer para Deus sorrir? Aleluia. Confia nele. E o mais, Ele tudo fará. Eu não ia contar uma coisa não, mas eu vou contar. Esse mês foi um mês muito difícil lá em casa. Eu estava sentado com os meninos e eu digo, vamos se preparar para a gente comer cuscuz com ovo. Ensina o menino no caminho em que deve andar. E às vezes esse ensinamento serve, sabe por quê? Porque meu filho estava do meu lado e ele disse, pai, não profetize isso não. Eu disse, eu não estou dizendo que eu estou profetizando isso não, Miguel. Estou dizendo, vamos nos preparar. E domingo eu não vim para a igreja, não era porque eu não queria vir para a igreja. É porque eu não tinha como vir. Mas domingo à noite, Deus mandou carne. Domingo à noite, algumas pessoas ligaram para mim. E eu tive uma certeza. Em que Deus se responsabiliza com aquele a quem Ele chama. Nós fazemos Deus sorrir quando nós confiamos em Deus. Nós fazemos Deus sorrir quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Agradecemos a Deus pela vida de Lucivaldo, pela esta palavra. Eu quero convidar aqui os irmãos que vão fazer a profissão de fé, para eles virem aqui à frente. Irmão Romildo Gomes, o irmão Ícaro, o irmão José Alves de Oliveira e a irmã Francisca Almeida de Oliveira. Irmão Romildo, né? Começar com o irmão Romildo. Irmão Romildo. Está funcionando? Pronto. Por que você quer se batizar, irmão Romildo? Romildo. Certo, ser membro, né? Fiel. Irmão Ícaro, porque você quer se batizar, irmão Ícaro? Amém. O som está um pouco ruim desse microfone. E o irmão José Alves, irmão José Alves, porque o senhor quer se batizar? Porque Jesus me salvou e eu quero morar no céu. Muito bem. E a irmã Francisca? Porque Jesus me salvou e eu quero morar no céu. Morar no céu, né? Os irmãos creem, né, que Jesus vai voltar, vem buscar a sua igreja.
Amém. E os irmãos estão de acordo com os usos e costumes da igreja? Muito bem. Alguém tem alguma coisa contra esses irmãos? Todos aprovam? Glória a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Irmão Jordão, ele tem um aviso e em seguida nós estamos encerrando este culto. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, quero avisar a igreja que no próximo domingo, estaremos aqui nos consagrando, devido à troca que houve, geralmente o culto de missões a cada primeiro domingo do mês. Então houve uma troca aí com a mocidade, então no próximo domingo será o culto de missões, começando desde já com a consagração, que se começa às 7 horas até às 8h30. Após a consagração, aquele tradicional cafezinho, né? Então, quem não colocou ainda o nomezinho na lista, irmã Regina, tá aí, irmã Regina, já foi? Pronto. Então, a gente vai passar a lista e estaremos aqui de 7 às 8h30. E à noite, culto de missões. Irmãos, rapidinho, o tempo já passou. Continuemos na campanha Nordeste para Cristo, que teve o início no dia 9 de agosto e ela finalizará no dia 9 de setembro. Já estamos aí em acordo com o pastor, vamos fazer no encerramento uma mini cruzada aí na frente da igreja, à tarde evangelismo e à noite uma cruzada. E mais, o evangelho não para não, irmãos, olhe, temos que sair das 4 paredes, igreja. Olha, irmãos, temos várias fotos que passam nos grupos do DEPEN. Todos os 42 setores estão mobilizados. Isso é criança nas ruas, mocidade nas ruas, no semáforo. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Desperta a igreja para fazer a obra missionária. Vamos despertar, vamos ter esse amor pelo próximo, como acabamos de falar. Amor ao próximo também é isso aí. É você entregar uma literatura e dizer que Jesus ama aquela pessoa. Uma pessoa que está drogada, que está bêbado. Entregue, ore por ela. Isso é a função da igreja. Amar uns aos outros como Cristo te ama, como Cristo nos ama. Amém? Então, dia 30, quem estava esquecido de Projeto Renascer, dia 30 de setembro, em obediência ao nosso pastor, ao nosso diretor de missões, a Iaderne, nós, durante esse período, tinha marcado uma viagem, mas desmarcamos para deixar após o encerramento da campanha Nordeste para Cristo. O lugar, irmãos, é Nova Descoberta, é um distrito depois de Santa Maria, nunca tinha passado por ali, está ali o irmão do nosso amado irmão Isaías, o pastor Micaías e a sua esposa Sulamita. Muito gostei, a gente teve domingo passado lá, conversando, ajeitando tudo. Então, 30 de setembro, viagem missionária, e estamos campanha Nordeste para Cristo, culto ao ar livre, ontem não teve, porque teve reunião aqui. Mas, irmãos, só mais uma coisa, pastor Leonardo, a gente tem que... se você tiver desejo de fazer um culto ao ar livre, irmãos, nós não queremos, após o culto, que você dê refeição, dê lanche para as pessoas. Não, irmãos, esse não é o interesse, não. O interesse maior nosso é de anunciar a palavra de Deus nas ruas, proclamar o evangelho, tá certo? Então, se você, eu só vou fazer quando eu tiver condições para dar... Irmão, esqueça isso. Dê logo o culto. Porque se não tiver nas casas dos irmãos, e se também a gente não puder anunciar o evangelho aí na frente da igreja, nós vamos para a rua. Nós vamos ligar, arrumar uma tomada em algum lugar, mas nós vamos anunciar nas ruas o evangelho de Cristo. Amém? Muito obrigado, pastor Leonardo, pela oportunidade. A irmã Edneide, né, está aniversariando. Vem aqui, irmã Edneide. O conjunto Perfeito Louvor parabeniza a irmã e deixa para a irmã o Salmo 23, né? 23. Irmão Eurípides orando, né? E o irmão Everton com a bênção apostólica.
Só lembrando que domingo, escola dominical, a partir das 9 horas. Glória a Deus. A paz do Senhor. Não percam a escola. Tem alguns que a gente vê aqui na quinta. A gente espera encontrar também na EBD, aprendendo a palavra de Deus. Não é verdade? Amados, o Senhor é bom, viu? Eu creio que Ele vai continuar agindo na vida da sua igreja. Ontem tivemos um ensaio aqui. Quem estava aqui saiu daqui alegre, regozijante. No ensaio. Então, continue orando por essa juventude, pela igreja do Senhor, porque eu creio que na próxima quinta-feira, próximo culto de ensino e instrução, vai ser a abertura do congresso. O pastor Eliabe César vai estar pregando aqui. E a igreja vai estar cheia. Cheguem cedo, tá certo? Porque a juventude do setor vem, então com os irmãos da nossa congregação vai lotar a igreja. E vai ser uma bênção. Você vai sair daqui com certeza feliz. Porque ontem no ensaio Deus fez grandes coisas que ainda hoje eu... Não era, Pedro? Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também. Pai querido, te damos graças, Senhor, por tudo. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, ó Deus, pela vida do Teu Filho. Deus eterno, assim como Tu tem demonstrado um amor tão grande sobre ele, Senhor, sobre a sua família, assim Tu continuas fazendo, Senhor, sobre a vida da Tua igreja. Deus eterno, permanece, Senhor, agindo, permanece fazendo o Teu querer, Senhor, no nosso meio. E queremos estar sempre Te louvando, Senhor, fazendo Tu sorrir, ó Pai, fazendo o Senhor sorrir em todo o tempo. Segura as nossas mãos, Pai, encaminha os nossos passos, faz, Senhor, estarmos sempre firmes no Teu caminho, ó Deus, para que possamos, ó Pai, sempre Te agradar, Deus eterno. E a esses irmãos, Senhor, que se decidiram, ó Pai, descer as águas, Senhor, no próximo domingo, Deus, com certeza vai ser um momento ímpar na vida deles. Eles vão, Senhor, com certeza estar descendo ali inteiramente, Senhor, assim como tem declarado nesta noite. Portanto, continua abençoando as suas vidas, Senhor, guardando em todo o tempo. Senhor, continua fazendo, Senhor, grandes coisas na vida da irmã Edneide, que está aniversariando nesta noite. Ministramos, Senhor, a Tua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, o seu esposo e a sua filha, Senhor. Deus eterno, concede o desejo do Teu coração, para que assim, Senhor, possa estar aqui agradecendo a Ti por tudo. Assim, Deus, nós somos gratos a Ti. Nos despede na Tua paz, Senhor, nos leva aos nossos lares, Senhor, e nos dá uma noite de descanso na paz que há em Ti. Em nome de Jesus, em tudo Te agradecemos hoje e sempre. Quantos dizem amém? A paz do Senhor, queridos irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.